Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Destinatário Timóteo, parte 2. Sábado, ler com oração 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que diz: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Em seu primeiro aprisionamento em Roma, Paulo enviou Timóteo para Filipos. O motivo pelo qual ele enviou Timóteo e não outro cooperador era: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Versículos 20 ao 22. Havia cumplicidade entre Paulo e Timóteo, o que lhes dava o mesmo sentimento. Timóteo sabia exatamente o que Paulo tinha no coração, como ele se sentia e como pensava. Eles estiveram juntos por tanto tempo que eram como uma só alma. É disso que precisamos entre nós. Em vez de olhar para o outro como se fosse um oponente, as disputas fazem parte da estratégia de Satanás para degradar a igreja. Precisamos ter o mesmo sentimento do apóstolo e falar as mesmas palavras que o Espírito está falando, porque estamos na mesma obra. Houve um tempo em que havia muito regionalismo entre nós. Graças a Deus isso está acabando. Estamos na mesma obra. Nós e quem está nos liderando somos um. Temos um só sentimento, pensamos a mesma coisa e há muita cumplicidade entre nós. Dessa forma, o Senhor nos abençoará. Essas palavras devem servir como vacina a fim de imunizar-nos contra todo vírus de insatisfação e divisão. Enquanto aguardava seu julgamento, Paulo permaneceu em prisão domiciliar. Os judeus o denunciaram por promover sedição, que é perturbação entre o povo por questões religiosas. Naquele tempo, a justiça era lenta e as coisas não se desenrolavam a contento. Então, nos anos de 62 a 64 d.C., Paulo fora preso e por volta do ano 64 d.C., ele foi temporariamente solto. Em seus escritos, ele mostra que já tinha certa expectativa de que isso aconteceria, ao predizer aos filipenses que ficaria com eles. Quando Paulo foi solto, dirigiu-se à Macedônia. Ao passar por Éfeso, percebeu que a situação da igreja não era boa. Alguns irmãos promoviam ensinamentos diferentes dos de Paulo e se ocupavam com certas fábulas e genealogias. Então ele deixou Timóteo naquela cidade, a fim de admoestar aqueles irmãos a falar a palavra profética, com o objetivo de trazer a igreja de volta para a linha da economia divina. Era uma tarefa muito pesada para Timóteo. Não devemos ensinar nada diferente da palavra profética, da linha da economia de Deus e do ensinamento saudável. Não vem de Deus esse ensino diferente, mas vem de Satanás e promove discussões, divisões e degradação na igreja. Tudo o que fazemos na igreja deve visar ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia ou fingimento. Devemos ter uma fé pura e sincera, mantendo sempre uma consciência sensível ao Senhor. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19. Alguns que estavam do lado de Paulo trabalharam no mesmo evangelho, mas não mantiveram boa consciência. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Versículo 20. Isso indica que eles estavam no caminho certo,
mas se desviaram. Esse Himeneu foi um mestre que começou um ensinamento herético. Ele dizia que a ressurreição já se realizara. Eles estavam na linha da verdade, mas se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Versículo 18. Algumas pessoas que andaram com Paulo em um dado momento se desviaram. Não queremos que ninguém se desvie da verdade. Vamos manter a fé sem fingimento e ter uma boa consciência para que isso não ocorra em nosso meio. Alexandre foi mencionado também nesse trecho. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15. Ele trabalhava com latas de bronze. Era um empresário desse setor e causou muitos males a Paulo. Alexandre também estava na linha da verdade, mas causou problemas ao se desviar. Sobre ele, Paulo também disse: resistiu fortemente às nossas palavras. Quem resiste à palavra profética acaba sendo usado por Satanás. Por isso devemos guardar-nos daqueles que resistem à palavra profética. Como se preocupava com Timóteo, Paulo lhe deu uma importante advertência. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Parece que Paulo falava aqui a pessoas que exerciam atividade secular, empresários, etc., mas ele falava a Timóteo. Pode haver na igreja pessoas que resolvam se aproveitar de irmãos e irmãs que tenham posses, bajulando-os com intuitos gananciosos. Essa atitude é reprovável na igreja e na obra do Senhor. Por isso Paulo advertiu Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Versículos 11 e 12. Esse deve ser nosso procedimento na igreja e na obra de Deus. Pergunta de hoje: por que Paulo enviou Timóteo a Éfeso? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.